Bom, então, hoje vamos continuar a falar sobre integrais e até agora nós já sabemos que existem integrais definidas e integrais indefinidas ou, em outras palavras, primitivas. E o teorema fundamental do cálculo, ou mais precisamente a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, está dizendo o quê? Que para calcular, se sabemos como calcular integrais indefinidas, então é bem fácil calcular integrais definidas, tá bom? Mas até agora, nós já sabemos como calcular integrais bem básicas, que são parte de uma tabela que aprendemos na aula passada. Agora, hoje vamos começar a ver algumas técnicas de integração, tá bom? E a primeira técnica, ou a primeira regra, se chama regra da substituição. Mas antes de ver o que está dizendo essa regra, vamos começar com um exemplo. Exemplo 1. Encontre a integral 5x elevado a 4 elevado a x elevado a 5 dx. Então, precisamos encontrar essa integral aqui. E como vamos fazer isso? Olhando nessa integral, é bem óbvio que não podemos usar imediatamente algo da tabela que aprendemos. Não é óbvio o que é uma primitiva dessa integral. Mas o que podemos fazer? Vamos tentar fazer uma substituição, ok? Eu vou escrever U é igual a x elevado a 5. Então, o que é deu? Antes de escrever o que é deu, na verdade, esse deu aqui representa a diferencial de U, ok? Mas nós sabemos que quando U é uma função de x, deu também podemos escrever como relação, tem uma relação entre deu e dx. E a relação geral é a seguinte. Então, eu vou escrever aqui, se y igual, se U é igual, se U igual f de x, então, du é igual f' de x, a derivada de f, vezes dx. Tá bom? Então, essa é uma relação que existe entre diferenciais de u e x. Tá bom? Agora, e sempre lembra isso. Se u é uma função é igual a f de x, du é igual a f' de x dx. Agora, vamos passar aqui. U é igual a x elevado a 5. O que é du? Du é a derivada de x elevado a 5, que é 5 vezes x elevado a 4 dx. Beleza. Então, temos isso. Agora, vamos tentar resolver a nossa integral. Temos o quê? 5x elevado a 4 é elevado a x elevado a 5 dx. Mas vamos fazer uma observação aqui. O que podemos dizer sobre essa expressão aqui? Se olharmos 5x elevado a 4 dx, como podemos escrever isso? Então, temos integral de, isso é com certeza du. E no outro lado eu tenho e elevado a x elevado a 5. O que podemos dizer sobre e elevado a x elevado a 5? Em vez de x elevado a 5, podemos escrever esse u aqui. Temos e elevado a u du. Mas e elevado a u du, essa integral é uma integral da tabela. E todo mundo sabe que essa integral podemos escrever como? O resultado é elevado a u mais c, onde c é qualquer constante, é um constante arbitrário. E agora,
Mas nós começamos, a integral depende somente de x. Por isso, em vez de u aqui, podemos escrever x elevado a 5. Então, temos e elevado a x elevado a 5 mais c. Bom, e nessa forma, resolvemos essa integral. Mas, de novo, alguém pode perguntar, mas como sabemos que esse método funciona? É o método certo? Vamos tentar verificar isso. Vamos ver um método geral que funciona e que se chama a regra da substituição. Mas, nesse exemplo, para verificar que essa função aqui é igual a essa integral definida, temos que ver que, na verdade, essa função é uma primitiva dessa função aqui. Mas, para ver isso, não é difícil. Então, é verificação, só nesse caso. O que sabemos? O que é a derivada dessa função? Derivada de e elevado a x5 mais c é igual a derivada de e elevado a x5 mais derivada de c. E temos aqui, no primeiro caso, temos que aplicar a regra da cadeia. X elevado a 5 é a função de fora, de dentro, e E é a função de fora. Então, aqui temos E elevado a x elevado a 5 vezes a derivada de x elevado a 5. Isso acontece pela regra da cadeia, mais zero. E o que temos finalmente? Temos e elevado a x elevado a 5 vezes 5x elevado a 4. Tá bom? Que é exatamente essa expressão aqui. Beleza. Então, percebemos que nesse exemplo conseguimos resolver essa integral fazendo uma substituição. Por isso, em geral, algumas vezes, para resolver uma integral, temos que adicionar algo extra, tá bom? Introduzir alguma variável nova ou fazer alguma outra coisa. E nesse caso, exatamente, estamos fazendo uma substituição igual a x elevado a 5. E já terminamos com esse exemplo. Mas vamos agora ver, em geral, o que pode acontecer. Então, vamos tentar ver como podemos resolver essa integral aqui. Quando temos uma situação que f de g de x, g' de x, dx. Então, como podemos resolver isso? Essa integral. E para resolver isso, vamos fazer o seguinte. Suponha aqui f' é igual a f. Então, suponha que essa aqui é uma primitiva da função f. Então, temos o quê? Então, temos o seguinte. F' de g de x, g' de x, dx. Por quê? Porque em vez de f, só escrevemos f' aqui. Mas o que é isso igual a? Isso é igual a f de g de x mais c. Por quê? Pois, pela regra da cadeia, temos o quê? Pela regra da cadeia, temos, se olharmos aqui d dx, f de g de x, já sabemos o que é a derivada dessa função. Isso é a derivada de f avaliada no g de x vezes a derivada de g. Tá bom? Ok. Mas agora, se u igual a g de x, temos o quê? Temos f' g de x, g' de x, dx, é igual ao quê?
é igual a f de g de x. Só um minutinho. É igual a f de g de x mais c. Mas agora, como temos essa substituição aqui, vamos obter o quê? F de U mais C. Mas o que é F? Isso é, na verdade, F' U du. Por quê? Porque F é uma primitiva de F' de U. Então, temos essa relação aqui. Mas agora, como F' é igual a F, temos o quê? Temos o seguinte. F de G de X, G' de X, dx, é igual a F1 du. Tá bom? Isso é exatamente o que fizemos. Isso é exatamente o que fizemos no nosso exemplo anterior. Onde o que temos aqui? Lembram que esse U, não esqueçam que U é igual a G de X. Tá bom? Isso é exatamente a regra da substituição. Então, eu vou escrever isso explicitamente aqui. Regra da substituição. E essa regra é uma regra que precisamos memorizar. Regra da substituição. E imediatamente depois vamos ver exemplos e vai estar mais claro o que está acontecendo. Se U é igual a G de X, se igual a G de X for uma função derivável cuja imagem é um intervalo I. E F for contínua MI. Então, temos o seguinte. A integral de f de g de x, g' de x dx, é igual a f de u du. Beleza. Então, essa é a regra da substituição. Exatamente essa fórmula aqui. Beleza. Agora, como já sabemos a regra da substituição, vamos tentar resolver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo. O segundo, na verdade, já resolvemos um exemplo, exemplo 2. Encontre a integral lnx cubo sobre x dx. Tá bom? E vamos tentar resolver essa integral. Agora, qual é a ideia? Como precisamos pensar nesses casos? Então, se olharmos aqui, temos que ver se existe alguma coisa aqui, como nesse caso, como temos g de x, cuja derivada também é parte dessa integral aqui. Agora, aqui temos lnx cubo sobre x, mas isso podemos escrever como lnx vezes 1 sobre x dx. Então, temos o quê? Na verdade, temos o seguinte. ln x cubo sobre x dx é igual
integral lnx cubo 1 sobre x dx. Mas agora, sempre precisamos ver, existe alguma função dentro dessa integral cuja derivada é também parte da integral até uma constante. Mas se olharmos aqui, temos 1 sobre x. E aqui temos lnx. Mas todo mundo já sabe que a derivada de lnx é o quê? A derivada de lnx é 1 sobre x. Por isso, sabemos que podemos fazer substituição. U é igual ln de x. Se fazemos U é igual ln de x, o que é du? Du é 1 sobre x, a derivada de ln de x, vezes dx. E agora, vamos continuar com a nossa integral. Temos o quê? Temos U cubo vezes du. Porque essa parte aqui é du, e essa parte aqui agora é U cubo. Mas essa integral, todo mundo sabe como resolver. Isso é U elevado a 4 sobre 4 mais C. E agora, só no final, temos que não esquecer, em vez de U, escrever a substituição. Então, temos ln de x elevado a 4 sobre 4 mais qualquer constante C. Tá bom? Agora, vamos tentar resolver um outro exemplo. Então, exemplo 3. Okay? Encontre as integrais indefinidas. Letra A. Raiz quadrada de 5x mais 1 dx. Letra B. X quadrado 1 menos 2x cubo dx. Letra C. X elevado a 4, 1 mais x elevado a 5, elevado a 7 dx. D. Cosseno de tangente de x, secante quadrado de x dx. E letra E, a integral de tangente de x. Tá bom? Então, temos essas integrais. E vamos tentar resolver pelo menos 3 ou 4 casos. Então, começamos com a, não sei, letra A. O que vamos fazer nesse caso? Então, temos integral 5x mais 1 dx. Agora, aqui não podemos ver imediatamente qual a substituição, mas podemos adivinhar. Não é tão óbvio como no caso anterior ou como esse caso aqui que vamos resolver depois. Mas, no outro lado, nós sabemos que se escolhemos U, essa parte aqui, vamos obter o que é du. Então, a substituição que eu vou fazer vai ser U é igual a 5x mais 1. Se eu faço isso, o que é du? D de 1 é igual a 5 vezes dx. Tá bom?
E claramente, daqui podemos obter imediatamente o que é d de x. D de x é du sobre 5. Então, temos essa parte aqui. Agora, vamos tentar voltar para nossa integral. Nós temos que a integral é igual ao quê? Raiz quadrado. Em vez de 5x mais 1, temos u. E em vez de dx, aqui, o que é nosso dx? Dx é du sobre 5. E vamos substituir simplesmente. Em vez de dx, eu vou escrever aqui du sobre 5. E o que vamos obter? Du sobre 5. Mas se essa integral é igual a 1 sobre 5, raiz quadrada de u é 1 sobre 1 meio du. E já temos uma integral que sabemos como resolver. O que vamos obter? 1 sobre 5 vezes, aplicando a integral da tabela, temos 1 meio mais 1, 1 meio mais 1, mais c. E, finalmente, isso é igual ao quê? 5. E temos o que? Aqui, u mais c. Isso é igual. Isso vai ser igual ao quê? 2 sobre 15. E raiz quadrada de u cubo mais c. Ou simplesmente vocês podem deixar assim. Essa é a expressão. Eu escrevi dessa forma. E o passo final é substituir, em vez de u, a expressão, a substituição. Então, temos 2 sobre 15 vezes raiz quadrada de 5x mais 1 cubo mais c. E com isso terminamos esse exercício. E, de novo, o que percebe, qual é a ideia? Nesse caso, quando temos uma função linear, u igual assim, e sempre quando você tem raiz quadrado, ou raiz cúbica, ou algo de alguma função linear, essa substituição desse tipo, u igual a 5x mais 1, ou igual àquela função linear, quase sempre funciona. Porque nesse caso, esse dx tem uma relação com du sobre 5. E esse 1 sobre 5 sempre podemos tirar em frente da integral. Mas chegamos em uma expressão da forma uma função de u du e uma função simples, cuja integral já sabemos como achar. Tá bom? Eu espero que essa parte está clara. Vamos passar para a letra B. Então, na letra B, o que temos? Letra B é integral de x quadrado sobra raiz quadrada de 1 menos 2x cubo dx. Então, nesse caso, o que vamos fazer? De novo, se tentarmos analisar um pouco, olhar na integral, podemos ver que essa expressão dentro de raiz quadrada é uma função cúbica aqui. Mas o numerador é quadrático, x quadrado. E se tentarmos escolher u, essa parte aqui, vamos ver que, na verdade, a derivada de u vai ser x quadrado vezes uma constante. Mas isso é algo que funciona bem. Por causa disso, vamos, nesse caso, tentar pegar u é igual a 1 menos 2x cubo. Então, o que é du? Du é menos 2 vezes 3 vezes x quadrado dx. E, na verdade, o que é o nosso dx? Dx é igual a menos du sobre 6x quadrado. E temos isso. Agora, vamos tentar continuar aqui e ver o que vamos obter. Temos x quadrado sobra raiz quadrada de u, porque u é igual a 1 menos 2x cubo, vezes, agora, em vez de dx, vamos substituir isso aqui. Então, temos vezes menos du
sobre 6x². Mas agora nós podemos perceber que esse x² podemos cancelar com esse x² aqui. Então, vamos obter o quê? Menos 1 sobre 6 du raiz² de u. E essa é uma integral da tabela. Por quê? Porque é menos 1 sobre 6. O que é raiz² de u? É u elevado a menos 1 meio. Du. E aplicando a tabela para funções potências, temos menos 1 sobre 6, u elevado a menos 1 sobre 2 mais 1, e aqui a mesma coisa, mais c. E temos menos 1 meio, 1 sobre 6 vezes e aqui temos mais c. E, finalmente, o que é a resposta nesse caso? Menos 1/3, raiz² de u mais c. Que é menos 1/3, raiz², o nosso u é 1 menos 2x³ mais c. E com isso terminamos esse exercício. Agora vamos tentar resolver a letra c. Temos x elevado a 4 vezes 1 mais x elevado a 5 elevado a 7 dx. Agora, nesse exemplo, é até mais óbvio do que no exemplo anterior, o que vai ser a substituição. Então, temos uma função um pouco mais complicada, temos 1 mais x elevado a 5 elevado a 7. Mas a derivada dessa função é o quê? É 5 vezes x elevado a 4. Mas, felizmente, x elevado a 4 já está parte aqui. Tá bom? Por isso, já podemos fazer u é igual a 1 mais x elevado a 5. Por quê? Porque du vai ser 5 vezes x elevado a 4 dx. E se estamos olhando aqui, essa parte aqui, x elevado a 4 dx, já é parte daqui. Ou vocês podem imediatamente só substituir aqui, ou em princípio, acho que é melhor daqui escrever o que é dx. Dx é, na verdade, sim, du sobre 5x elevado a 4. É sua escolha. Ou vocês escrevem diretamente lá, ou vocês façam essa substituição aqui. Depois, agora vamos tentar resolver isso. Vamos obter x elevado a 4 vezes. Em vez de 1 mais x elevado a 5, eu vou escrever u elevado a 7. E o que é o nosso dx? Dx, já percebemos que é du 5x elevado a 4. E, com certeza, temos esse cancelamento aqui. Isso é igual a 1 sobre 5, integral de u elevado a 7 du. Mas o que é a integral de u elevado a 7 du? É integral de uma função potência que já sabemos como achar. Isso é u elevado a 8 sobre 8 mais c. E, finalmente, temos 1 sobre 40 vezes o nosso u é 1 mais x elevado a 5 elevado a 8 mais c. E terminamos com essa parte também. Ok? Beleza. Agora, vamos passar para a letra D. Vou aguardar alguns segundos para vocês escreverem e já vamos passar para a letra D. Ok. O que temos na letra D? Temos integral de cosseno de tangente de x, secante quadrado de x, dx. Agora, olhando nessa integral, imediatamente podemos perceber o que é. É parte da integral uma função cuja derivada também é parte da integral. O que é isso?
Temos aqui cosseno de tangente de x, mas o que é integral de tangente, derivada da tangente de x? Desculpa, então, temos uma função cuja derivada também é parte aqui. Derivada de tangente de x é secante quadrado de x. Por isso, qual é a substituição natural nesse caso? U é igual a tangente de x. Se U é igual a tangente de x, o que vamos obter? O que é du? Du é secante quadrado de x dx. Nós, de novo, podemos escrever aqui dx é du sobre secante quadrado de x, mas eu vou substituir imediatamente, como já tenho esse pedacinho aqui. Então, temos integral de cosseno de u, pois tangente de x é u, vezes du. Ok, mas o que é a integral de cosseno? A integral de cosseno de u é seno de u. Mais c. E, finalmente, vamos ter o quê? Seno de u é seno de tangente de x mais c. E, claramente, se nós tentarmos achar a derivada dessa função, vamos obter exatamente essa função aqui. E, nessa maneira, resolvemos a letra D também. Ok. E, finalmente, temos letra F. Integral de tangente de x dx. Agora, olhando nessa integral, não é óbvio, não tem imediatamente o que fazer, porque não podemos ver nessa integral uma função cuja derivada também é lá, ok? Porque derivada de tangente de x é secante quadrado de x, como acima, mas nesse caso não temos algo assim. Então, como vamos resolver isso? Algumas vezes, podemos transformar a integral como uma pequena mudança em uma integral que podemos resolver pelo método de substituição. E, nesse caso, a única coisa para fazer é o quê? Usar a definição de tangente de x. O que é tangente de x? Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Ok? Seno de x sobre cosseno de x dx. Então, temos isso. Mas agora, o que podemos perceber? O que é a derivada de cosseno de x? A derivada de cosseno de x é seno de x, menos seno de x. Então, temos uma função aqui dentro da integral, então, parte da integrando, cuja derivada também aparece lá. Então, uma substituição bem natural é pegar u é igual a cosseno de x. Então, o que é du? Du é igual a menos seno de x dx. Ok? Ou, em outras palavras, dx é o quê? Dx é menos du sobre seno de x. E agora, usando essa substituição, aqui, vamos obter o quê? Vamos obter seno de x. Cosseno de x é u, vezes, o que é dx? Dx é menos du sobre seno de x. Claramente, seno de x vamos cancelar por seno de x e vamos escrever o sinal menos em frente da integral. E agora vamos obter o quê? Integral de du sobre u menos integral de du sobre u. Mas essa integral já sabemos o que é. Isso é menos ln, valor absoluto de u, mais c, pela tabela. Mas o que é o nosso u? O nosso u é cosseno de x mais c. E temos, claramente eu posso escrever isso como ln de cosseno de x em valor absoluto a menos 1 mais c. Isso é. Ou podemos parar aqui, sem problemas. Quem parar aqui já está certo. Mas agora, se queremos fazer uma observação, escrever um pouco mais e fazer uma observação extra, isso é o quê? ln de 1 sobre cosseno de x em valor absoluto mais c.
Isso é ln em valor absoluto de secante de x mais c. Então, a nossa integral é, ou podemos escrever como essa função aqui, ou podemos escrever dessa maneira aqui. Tanto faz, é sua escolha. E, na verdade, estamos percebendo que no caso de tangente de x não é tão fácil imediatamente como no caso de seno e cosseno. Mas, de qualquer jeito, escrevendo nessa forma, já obtemos isso. E, similarmente, se em vez de tangente de x temos cotangente de x, de novo, vamos fazer o mesmo truque. Só em vez de u igual cosseno de x, vamos escolher u igual seno de x. Ok, agora vamos tentar resolver uma integral definida agora. Ok? Onde já podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo para calcular integrais definidas. Então, exemplo 4. Calcule a integral de 0 a 1 sobre 4. Vou escrever melhor. De 0 a 1 sobre 4. Ok? De e elevado a 4x dx. Tá bom? Ok. Então, aqui temos uma integral definida. E uma maneira para achar essa integral é achar a integral indefinida, integral de e elevado a 4x dx, e depois aplicar a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. E nesse exemplo, vamos fazer assim. Mas depois vamos ver que podemos ter uma variação, na verdade, ou uma regra para regra de substituição no caso de integrais definidas. E vai ser a sua escolha usar qual método vai ser mais fácil para vocês. Mas agora eu vou tentar resolver isso só achando a integral indefinida e depois aplicando o teorema fundamental de cálculo. Vamos para lá, então. A solução. Temos o quê? Vamos tentar resolver a integral indefinida e elevada a 4x dx. Agora, quando você tem expressões dessa forma, alguma função, mas só a função, você não tem x, mas tem alguma função linear. 7x mais 2, 4x, 10x menos 5, algo assim. A substituição deve ser essa parte aqui. Por quê? Porque se escrevemos u é igual a 4x, du vai ser o quê? Uma constante vezes dx. E já estamos passando de algo 4x, obtemos uma função e elevada a u, e cuja derivada sabemos como achar, tá bom? Por favor, tenta lembrar isso. Quando você tem raiz quadrada de 2x mais 1, como tivemos em um dos exemplos anteriores, e elevada a 4x, seno de 7x menos 2, ou algo assim, a substituição, na maioria dos casos, é exatamente a função linear. Então, nesse caso, vamos obter u é igual a 4x. O que é du? Du é igual a 4 dx. Ok? E aqui eu tenho dx. Aqui, claramente, o que é dx? 1 sobre 4 du. Então, dx, 1 sobre 4 du. Temos isso. E aqui vamos obter o quê? E elevada, em vez de 4x, temos u. E o que é dx? 1 sobre 4 du. Mas isso é 1 sobre 4. Integral e elevado a u du. Mas integral de e elevado a u du é simplesmente e elevado a u. Temos 1 sobre 4, e elevado a u, mais c. C é qualquer constante. Isso é 1 sobre 4, e elevado a 4x, mais c. Como experiência, vocês nem vão precisar escrever essas coisas aqui. Imediatamente aqui você pode fazer a substituição na sua cabeça. U é 4x, du é 1 sobre 4 dx. Imediatamente passa para cá e continua resolvendo.
Eu estou resolvendo sempre porque é a primeira aula que estamos falando sobre a regra da substituição. Ok, mas agora vamos aplicar o quê? Teorema fundamental de cálculo, segunda parte. Isso está dizendo o quê? O que é de zero? Só um minutinho. De zero, 1 sobre 4, e elevado a 4x, dx. O que temos nesse caso? Nesse caso, em geral, sabemos que o teorema fundamental de cálculo está dizendo que isso é elevado a 4x dx, integral indefinida, de 0 a 1 sobre 4. Mas essa integral aqui já calculamos, essa parte aqui. Então, isso é igual 1 sobre 4 é elevado a 4x, e a c, constante c, nem preciso escrever, porque eu posso escolher c igual a 0. No caso, quando estamos achando integrais definidas. Porque se eu coloco c também, vou obter a mesma resposta. E o que é isso? Isso é 1 sobre 4 vezes e elevado a 4 vezes 1 sobre 4, menos 1 sobre 4 e elevado a 4 vezes 0. Isso é 1 sobre 4 é menos 1 sobre 4. Finalmente, temos que o resultado é 1 sobre 4 é menos 1. Tá bom? E nessa maneira, achamos a integral definida. De 0 a 1 sobre 4. Achando no início a integral indefinida e depois só aplicando o teorema fundamental de cálculo, segunda parte. Tá bom, então, nesse caso, resolvemos essa integral, inicialmente achando a integral indefinida e depois aplicando a segunda parte do teorema fundamental de cálculo, o que fizemos aqui, para achar o valor da integral definida. Mas várias vezes podemos aplicar imediatamente achar a integral definida, aplicando a regra da substituição para as integrais definidas. Vamos ver o que está dizendo essa regra e vamos tentar dar uma demonstração. A demonstração vai ser bem simples. Então, temos o seguinte. Regra da substituição. Para as integrais definidas. Ok. O que está dizendo essa regra? Se G' for contínua, em intervalo fechado AB, e F for contínua na imagem de U igual a G de X, então, temos o quê? Então, temos o seguinte. A integral de A até B de F de G de X, G' de X dx, é igual ao quê? Então, é igual a integral de GA a GB, F de U, du. Ok? Então, o que podemos perceber aqui?
podemos perceber aqui que nós sabemos, se não temos esses limites superiores e inferiores, então, no caso de integrais definidas, essa integral aqui, sem esses limites, é igual como essa aqui. Agora, quando estamos fazendo substituição U é igual a G de X, podemos fazer a mesma substituição nos limites, no limite inferior aqui e no limite exterior, ou superior. E vamos obter que essa integral aqui é exatamente essa integral aqui. Então, a regra da substituição para as integrais definidas nos deixa o quê? Imediatamente, não precisamos, usando essa regra, achar separadamente a integral indefinida. Podemos continuar achando essa integral definida e substituindo os valores aqui dos limites da integração, usando a substituição U é igual a G de X. E, na verdade, a demonstração dessa regra não é difícil. Então, rapidamente vou dar e vamos ver um exemplo. Então, a demonstração. Seja f uma primitiva de f. Então, a derivada, isso. Então, sabemos o que é. Então, f de g de x é primitiva de f de g de x, f' de x. Ok? Por quê? Isso segue pela regra da cadeia. Se tentarmos achar a derivada dessa função, é f' g de x, g' de x, mas essa f é a primitiva de f. Então, a derivada dessa função aqui é exatamente essa função aqui. Ok. E agora o que temos? Logo, pelo Teorema Fundamental de Cálculo 2, parte 2, temos o quê? Temos que AB, f de g de x, g' de x, dx, é igual f de g de x. E dos limites A e B. Isso é f de GB, g de B, menos f de g de A. Ok. No outro lado, temos o quê? Se olharmos a integral de g de A até g de B, f de U, du, isso é igual ao quê? F de U de GA, GB. Isso é igual a f de GB menos f de GA. Ok, então antes de terminar, só uma correção pequena aqui. Aqui, em vez de f, temos g' de x. Tá bom? Agora, chegamos onde? Estamos percebendo que essa integral aqui, que é exatamente igual a f de GB menos f de GA. E essa integral aqui, de novo, olhando nessa parte, é f de GB menos f de GA. Como esses lados direitos são iguais, os lados esquerdos também são iguais. E com isso terminamos a nossa demonstração. Agora vamos ver um exemplo simples, onde podemos aplicar essa regra da substituição para as integrais definidas. Então, exemplo número 5.
Exemplo 5 é o quê? Calcule a integral de 1 a e ln de x sobre x dx. Tá bom? E agora, o que nós já resolvemos uma integral parecida, como aqui. Se escolhemos u é igual a ln de x, o que é du? Du é 1 sobre x dx. Agora, ou podemos escrever que dx é igual a du vezes x, ou imediatamente podemos achar daqui. Ok, ou talvez... Sim. Mas agora, vamos fazer o quê? Temos o seguinte. A integral de 1 a e, eu posso escrever de ln de x, 1 sobre x dx, é igual ao quê? Agora, estamos fazendo substituição u é igual ln de x, ok? O nosso g de x é ln de x. Nesse caso, vamos obter o quê? ln de e, ln de 1. Estamos mudando os limites, tá bom? E agora temos o quê? Temos u vezes o que é 1 sobre x dx? Se olharmos nessa expressão aqui, 1 sobre x dx é exatamente du. Então, temos du. Isso é igual ao quê? U quadrado sobre 2. E o que ele... Oh, tá bom, eu vou escrever isso de novo. ln de E, 1. ln de 1 é 0. U du. Assim, temos u quadrado sobre 2, de 0 a 1. Isso é o quê? Isso é 1 quadrado sobre 2 menos 0 quadrado sobre 2. Isso é 1 meio. E então, o que aplicamos nesse caso? Aplicamos exatamente a regra da substituição para as integrais definidas. Então, aqui, quando estamos fazendo essa substituição u é igual a ln de x, o limite superior vai ser ln de 1. O limite inferior, desculpa. O limite superior vai ser ln de desse i aqui. Mas ln de i é 1, ln de 1 é 0, e chegamos assim. Ou vocês podem resolver esse exercício, ou esse exemplo, como no caso anterior, inicialmente achando a integral indefinida dessa integral aqui, sem limites, e depois substituir. Mas acho que nessa maneira, várias vezes é mais rápido, porque aqui não precisamos voltar, substituir para x e depois calcular as coisas. Ok. Agora, um exemplo, só relacionado com esse exemplo mesmo, é o seguinte. Calcule a área da região sob a curva y igual ln de x sobre x acima do eixo x de 1 de 0 de 1 a e. Ok? Então, como vamos resolver esse exemplo? E acho que nós já resolvemos esse exemplo. Vocês podem perceber que nós já resolvemos. Por quê? Porque a nossa função, inicialmente, vamos observar que f de x
igual a ln de x sobre x é uma função positiva. E como é uma função positiva, nós sabemos quando temos uma função positiva, isso é uma função positiva, para ficar mais claro, em 1 nesse intervalo. Então, isso implica o quê? O que é a área dessa região? Se denotamos por A, a área da região, essa é a integral de 1 até E, de ln de x sobre x dx. Mas essa integral, já resolvemos 1/2. Por quê? Pelo exemplo 5. Ok. Beleza. Agora, vou tentar resolver um outro exemplo e falta mais uma coisa, a parte teórica, fazer para no final. Então, vamos ver um outro exemplo agora. Exemplo 7. Se f for contínua, e a integral de 0 a 4 de f de x dx é igual a 20, então, ou calcule a integral de 0 a 2 f de 2x dx. Então, como vamos resolver esse problema? E nesse caso temos o quê? Nesse caso, desse problema, temos que, no início, tentar entender o problema. Então, temos uma função e para essa função f, que é contínua, sabemos que isso vale. A ideia é como vamos achar essa aqui. Agora, o problema é que aqui temos 2x. E nós não queremos, então temos 2x e x, mas aqui temos x e x. Então, uma coisa para fazer é o quê? Vamos tentar avaliar essa função. Aqui o truque é fazer substituição, exatamente como estamos resolvendo integrais. U é igual a 2x. Então, o que é du? Du é 2 vezes dx. E o que é dx? Dx é igual 1/2 du. Então, temos isso. E agora, vamos voltar por aqui. Nós fizemos a nossa substituição. Nós sabemos que quando x igual a 0, o que é u? U é igual a 0. 2 vezes 0 é 0. X igual a 2, o que é u? U é igual a 2 vezes x, 4. Então, aqui temos 0 e 4 nesses limites. E o que temos mais? F de 2x, mas o nosso 2x é u. F de 1. Nesse 2x eu coloquei u. E agora esse dx vou escrever daqui. Ao invés de dx, vamos obter 1/2 du. Mas o que temos aqui? Isso é 1/2 de 0 a 4, f de u du. Mas o que é f de u du? Essa integral eu já conheço. Todo mundo conhece. Por quê? Porque essa integral aqui, essa integral é igual como essa integral aqui. Porque se temos aqui x dx, u du, t dt, como já discutimos, tanto faz, não muda nada. Então, esse valor dessa integral aqui é 20. E, finalmente, temos 1/2 vezes 20, e esse valor dessa integral é igual a 10. Ok? Então, nós precisávamos achar exatamente essa integral, e no final chegamos que o seu resultado o seu valor é igual a 10.
Tá bom, então agora a última coisa que vamos fazer é sobre integrais de funções simétricas. Então, vocês sabem, conhecem dois tipos de funções simétricas, funções par e ímpar, ok? E nesse caso, algumas vezes, podemos cortar o nosso trabalho, tá bom? Em alguns casos específicos. Então, eu vou tentar só discutir esses casos. Temos integrais de funções simétricas. Integrais de funções simétricas. Então, suponha aqui f seja contínua em menos a. Então, em um intervalo simétrico de menos a. Agora, letra A. Se f é par, e o que vamos tentar lembrar? O que significa a função par? F de menos x é igual a f de x. X quadrado, cosseno de x, assim. Então, temos o quê? Integral de menos a até a de f de x dx é igual a 2 vezes integral de 0 a f de x dx. E, na verdade, mostrar isso é bem fácil. Eu não vou mostrar isso agora, só para não perder tempo. Seria mais importante resolver mais alguns exemplos. Mas qual é a ideia? Esse menos a até a, nós podemos escrever como integral de menos a até 0, mais de 0 até a, f de x. E agora, essa parte de menos a até 0, podemos escrever como menos o integral de 0 até menos a. E no final, vamos fazer a substituição, u é igual a menos x. E fazendo assim, vocês vão chegar até aqui, usando a propriedade de função par. E a segunda parte está dizendo o quê? Se f é ímpar, mas o que é f ímpar? Em outras palavras, vocês lembram que uma função f é ímpar se para qualquer x, para todos os valores de x no domínio, f de menos x é menos f de x. Então, nesse caso, se temos isso, então, a integral de menos a até a f de x dx é igual a zero. E a demonstração é a mesma como nesse caso aqui. De novo, temos que separar essa integral de menos a até zero, depois de 0 até a. Tá bom? Mas para vocês é muito importante memorizar esse teorema ou essa propriedade, mas lembrar que podemos aplicar isso quando temos de calcular integrais de menos a até a, menos 1 até 1, menos π até π, tá bom? E, especialmente essa parte aqui, quando f é ímpar, é muito importante porque facilmente podemos obter que o valor da integral é igual a zero. Agora vou tentar resolver um exemplo desse tipo. Então, exemplo 8, espero. Então, calcule a integral de menos 1 até 1 seno de x 1 mais x quadrado mais x elevado a mais 4 vezes x elevado a 4 dx. Então, como vamos calcular essa integral? Olhando nessa integral,
essa integral parece muito difícil. Então, se colocamos aqui, em vez de menos 1, por exemplo, menos 5 até 1, é bem difícil achar essa integral. Mas nós podemos fazer uma observação aqui. O que é f de x? F de x é essa função. Seno de x sobre 1 mais x quadrado mais 4x elevado a 4. Agora, o que é f de menos x? F de menos x é igual seno de menos x sobre 1 mais menos x quadrado mais 4 vezes menos x quadrado elevado a 4. Isso é. O que é seno de menos x? Seno é uma função ímpar. Seno de menos x é menos seno de x. Sobre 1 mais x quadrado mais 4x elevado a 4. Mas isso é menos f de x. Então, f de x é uma função ímpar. E agora alguém pode dizer, mas como podemos saber isso, que isso acontece? Agora, sempre lembram que cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar, e quando temos quadrados aqui só temos quadrados, um termo constante, quadrados elevado a 4, então menos x quadrado ou menos x elevado a 4 é a mesma coisa com x elevado a x quadrado ou x elevado a 4. Por isso aqui obtemos que isso é menos f de x, ok? E agora, logo, pelo teorema anterior, ou propriedade anterior, temos que a integral de menos 1 até 1 f de x dx, ok, ou de seno de x, 1 mais x quadrado mais 4x elevado a 4 dx é igual ao quê? Essa integral aqui é menos 1 até 1 f de x dx é igual a 0. Tá bom? Então, é 0. Por quê? Porque vamos tentar voltar aqui. Nós sabemos quando a nossa função é ímpar, então de menos a até a f de x dx é igual a 0. E temos exatamente esse cenário no nosso caso aqui. Tá bom? E com isso terminamos com esse exercício. Ok. Agora eu gostaria de resolver alguns outros, mais um ou dois exemplos, ok? E depois vamos passar para a parte de dúvidas e perguntas. Alguns exemplos onde vamos usar a regra da substituição, mas temos que fazer alguma outra observação também, ok? Beleza, então vou tentar resolver mais dois exemplos e deixar um exercício para vocês, tá bom? Ok. Agora, vamos tentar resolver o seguinte integral. Então, exemplo 9. Encontre a integral 1 mais x sobre 1 mais x quadrado dx. Tá bom? Tentam pensar um pouco no início para ver como nós podemos resolver essa integral. Agora, alguém pode pensar, olhar aqui no denominador e dizer, eu posso fazer substituição 1 mais x quadrado, mas a derivada de 1 mais x quadrado é 2x. E aqui temos 1 mais x. Então, fazendo diretamente aqui a substituição, e não vamos obter imediatamente uma solução. Mas vamos fazer uma observação simples aqui. Como podemos resolver essa integral? Temos 1 mais x quadrado dx. E eu posso escrever isso sem problemas como 1 sobre 1 mais x quadrado dx mais
x sobre 1 mais x quadrado dx. Agora, o que sabemos sobre essa integral aqui? Essa integral nós já sabemos como resolver da tabela. Isso é tangente inverso de x. Nós sabemos que a integral de tangente inverso de x é o quê? A derivada de tangente inverso de x é 1 sobre 1 mais x quadrado. E por isso temos isso. Mas agora o que está acontecendo com essa integral aqui? E essa integral podemos achar facilmente agora usando a regra da substituição. Tá bom? Então, o que vai ser a nossa substituição? A nossa substituição vai ser u igual 1 mais x quadrado. Isso vai dar du igual 2x dx. Ok? Ou dx é igual du sobre 2x. Tá bom? Então, temos isso. Agora, vamos tentar resolver. Voltar aqui. Temos o quê? X sobre u vezes, em vez de dx, tenho du sobre 2 vezes x. E isso é 1 meio du sobre u. Mas isso é 1 meio ln valor absoluto u. Não vou colocar c aqui, porque vou voltar aqui. Então, isso é 1 meio ln valor absoluto de 1 mais x quadrado. Claramente, se fosse esse, só resolver essa integral, em todos os lugares eu escreveria aqui mais c e aqui mais c. Mas eu vou colocar esse c aqui. E então, o que temos? Finalmente, temos que a nossa integral aqui é tangente inverso de x mais 1 meio ln 1 mais x quadrado mais c. Ok? Então, nesse exemplo, percebemos que uma pequena transformação, uma pequena variação, como escrever a integral. Aqui só separamos, aqui temos soma de duas frações e escrevemos que usamos a propriedade que a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. E depois, essa integral já conhecemos pela tabela, e no caso dessa integral aqui, a regra da substituição dá uma solução. E com isso terminamos esse exemplo, tá bom? E claramente, podemos escrever isso como tangente inverso de x mais 1 meio ln de 1 mais x quadrado. Porque como 1 mais x quadrado é uma expressão sempre positiva, não precisamos o sinal de módulo nesse caso. Ok? E vamos tentar terminar com o nosso último exemplo. Bom, vou tentar resolver o nosso último exemplo. Exemplo 10. Encontre a integral da função secante de x, dx. Então, nós já sabemos o que é a integral de cosseno, de seno de x. Hoje também, no início da aula, vimos como achar a integral de tangente de x e falei que no caso de cotangente de x, a mesma ideia funciona, regra da substituição. Mas agora, como resolver? Como achar a integral de secante de x? E, na verdade, essa integral é uma integral um pouco mais difícil. Temos que usar um truque. Então, não é algo muito intuitivo. Com a experiência, vocês vão ver que existe alguma intuição, mas vai ser difícil entender isso agora. De qualquer jeito, vamos tentar ver. Depois, daqui a algumas aulas, eu vou dar uma outra solução, mas nesse momento quero dar uma solução que é padrão, como podemos achar a integral da função secante de x. Okay? E isso também mostra que não é tão fácil sempre achar as integrais, porque é um processo inverso de derivação, mas no caso de derivação, sempre podemos achar a derivada de uma função, mas no caso de integrais, algumas vezes não tem nenhuma chance como resolver, mas como vamos ver nesse caso, a solução não é tão simples, ou tão direto ao algoritmo. Então, como vamos fazer isso?
Claramente, nós podemos escrever como 1 sobre cosseno de x ou secante de x, mas isso não vai ajudar muito. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse secante de x e vou multiplicar com que? Vou multiplicar com secante de x mais tangente de x sobre secante de x mais tangente de x. Será que é possível fazer isso? Claramente que podemos fazer isso. Por quê? Porque essa expressão aqui é simplesmente 1. O numerador e o denominador são iguais. Mas por que eu estou fazendo isso? Daqui a pouco vai estar claro por que estamos fazendo isso. O que é isso? Vamos tentar fazer as multiplicações no numerador. Temos secante quadrado de x mais secante de x tangente de x. E aqui temos secante de x mais tangente de x. Agora, o que é a derivada de tangente de x? É secante quadrado de x. O que é a derivada de secante de x? É secante de x tangente de x. Tá bom? E então, olhando nessa forma, podemos perceber que a derivada de denominador é exatamente o numerador. Então, vamos tentar fazer, vamos obter o que é aqui? Vamos fazer uma substituição, eu vou fazer a substituição aqui. U é igual secante de x mais tangente de x. Então, o que é du? Du vai ser secante de x, tangente de x, mais secante quadrado de x, dx. Então, eu tenho isso. Mas agora, vamos perceber aqui. Isso é exatamente du, o nosso du. Então, temos o integral du sobre u. Ou simplesmente vocês podem escrever aqui esse dx, usando que dx é igual a du sobre essa parte aqui. E com cancelamento vocês vão chegar até aqui. Mas o que é isso? Isso é ln, valor absoluto de u, mais c. E o que é o nosso u? O nosso u é secante de x mais tangente de x. Mais c. E nessa forma achamos a derivada da função secante de x. O que é a derivada da função secante de x? É ln de secante de x, tangente de x, mais c. Tá bom? Então, vamos tentar fechar essa aula como um exercício. Então, encontre seguintes integrais. Então, temos letra A. Seno de 5x dx. Letra B. Integral de 1 sobre 2 menos 5t elevado a 5 dt. C. Integral e elevado a x, raiz cúbica de 1 mais 2 vezes e elevado a x dx. Letra D. E elevado a tangente de x, secante quadrado de x dx. Tá bom? Letra E. X cubo, x quadrado mais 1 dx. F. Cosseno de x, seno elevado a 5x dx. Esse seno elevado a 5x é seno de x elevado a 5, não esquecem isso. Ok, depois, vamos colocar. Temos secante quadrado θ.
tangente elevado a 5θ de θ. Ok. H. Vamos colocar tangente inverso de x. 1 mais x² dx. Claramente, eu coloquei mais integrais indefinidas, mas vocês podem pegar sozinho variações de integrais definidas, ok? Vamos colocar, por exemplo, de 0 a 1, x vezes e elevado a menos x² dx. Tá bom? Então, eu vou colocar j de menos π sobre 3 até π sobre 3, x elevado a 4 seno de x. E o último é k de menos π sobre 4 até π sobre 4, x³ mais x elevado a 4, tangente de x, dx. Ok, então aqui tem várias integrais diferentes. A maioria dessas integrais podemos resolver com a substituição, método da substituição, ok? Em alguns deles, por exemplo, se olharmos nessa integral aqui, podemos usar o quê? Podemos usar o método de, então, integrais de funções simétricas de menos a até a. Aqui temos de menos π sobre 3 até π sobre 3. E nesse caso, pensam sobre esse integral. Então, aqui temos dx. E nesse caso, de novo, pensam que algumas vezes, para resolver a integral, seria mais fácil se dividirmos em duas partes, ok? Usando que a integral da soma é a soma das integrais. Tá bom. Mas, de qualquer jeito, na maioria dos casos, vocês vão poder resolver essas integrais usando a regra da substituição. E acho que já podemos parar aqui. E se tiver alguma pergunta ou dúvida, podemos passar para essa parte. Então, até a próxima aula e obrigado pela sua atenção.